bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje na nossa aula de biologia iremos trabalhar o reino fungi. Vamos conhecer características desse reino e também os componentes. Os taxonomistas, muito antigamente, ainda tentaram colocar os fungos, do reino fungi no caso, dentro do reino dos vegetais. Mas algumas características bem visíveis fizeram com que eles tivessem o direito de ter o seu próprio reino. Eles são heterótrofos, gente. Eles não conseguem realizar um processo autotrófico, um processo de fotossíntese, como os vegetais eles realizam. Então, isso já descarta eles para serem componentes do reino vegetal. Outra coisa, os fungos eles são aclorofilados, eles não possuem clorofila. Diferente do reino vegetal também, a sua reserva energética é de glicogênio, não de amido, e a sua parede celular ela é composta por um polissacarídeo chamado quitina e não celulose. A maioria desse reino são de indivíduos pluricelulares. A minoria mesmo, é exemplo do grupo das leveduras, é que são organismos unicelulares, porém todos são eucariontes. Fungos não formam o que a gente chama de tecidos verdadeiros, justamente porque a sua organização celular ela não obedece o padrão de uma célula, aquele padrão que a gente observa com organelas celulares, definido membrana, citoplasma e núcleo. Não, eles têm um tipo celular bem específico. Antes de tudo, eu preciso ressaltar também uma característica específica deles, que é a digestão extracorpórea, ou também conhecida como digestão extracelular. Dentro da sua projeção celular, o fungo terá enzimas digestivas. O próprio nome já está dizendo o papel que essas enzimas irão fazer. Elas vão sair da projeção celular dos fungos, que a gente conhece como hifas, certo? E vão atingir o substrato no qual aquele fungo está localizado, que é o seu habitat. Vai procurar a alimentação disponível no substrato, vai digerir, certo? As enzimas digestivas irão fazer um processo de digestão e o resultado desse processo o fungo vai absorver. A hifa, como eu estava dizendo até agora, é tipo a célula do fungo, é sua projeção celular. Ela não tem aquelas características de uma célula padrão, como eu já falei, e elas são divididas em dois tipos. Nós temos as hifas septadas e as hifas cenocíticas. As hifas septadas, o próprio nome já dá uma ideia de septo, e septo está relacionado à divisão. Então, me acompanhe nessa imagem. Como podemos ver aqui, nós temos uma hifa e nessa hifa nós temos septos que estão separando os núcleos dentro dessa região citoplasmática do fungo. Algumas hifas possuem o septo com 2 núcleos ou com um núcleo, como a gente está vendo aí. Esse septo, ele não separa totalmente uma hifa da outra. Ele tem uma breve passagem que faz com que ainda exista a comunicação citoplasmática entre as hifas. E o núcleo está ali, carregando toda a informação genética e hereditária daquela espécie. As hifas cenocíticas, elas não possuem o septo com algum tipo de separação. O conjunto de hifas recebe o nome de micélio e hoje a gente sabe que existe uma classificação. Nós temos 2 tipos de micélio no fungo, o micélio reprodutivo e o micélio vegetativo. O micélio reprodutivo, o próprio nome já está te dando uma ideia, ele vai fazer parte, ele vai ser o conjunto das hifas responsáveis pela reprodução do fungo. As outras hifas que são responsáveis por toda a sustentação, fixação do fungo, aí elas vão fazer parte do micélio vegetativo. Ainda hoje, há sim uma confusão taxonômica entre a classificação dos fungos. Essa daqui, ela reúne os fungos em 4 grupos: os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Vocês estão observando aí um cladograma, né? A gente estudou taxonomia, relações filogenéticas e o cladograma, que é um tipo de expressar essas relações filogenéticas. Então, podemos observar aí as características comuns a todos os 4 grupos, como também observamos aquela característica que está diferindo. O primeiro grupo, os quitridiomicetos, eles vão ter, olha, já vou adiantar aqui, ó, eles vão ter esporos flagelados.
Então, flagelo no esporo vai dar um auxílio de locomoção e esse fungo, ele é aquático. Então, esses esporos, eles vão precisar nadar para concluir o seu ciclo reprodutivo. O grupo dos Chytridiomycetes, seus indivíduos são famosos em serem parasitas de anfíbios. A gente sabe que os anfíbios, eles têm metade da sua vida dividida, né, no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Principalmente a questão da reprodução dos anfíbios é no ambiente aquático e seu estágio larval. Então, os Chytridiomycetes possuem espécies dentro do seu grupo que são parasitas de anfíbios e estão se colocando em ameaça à vida e reprodução desse grupo. Com certeza você já deve ter pegado um pão, um bolo ou algum outro alimento que tem uma parte diferente, como se tivesse apodrecido. E eu espero que você não tenha comido nada disso, porque ali estava um fungo, provavelmente do grupo dos zigomycetos, que é o grupo popularmente conhecido como fungo do bolor de pão. Eu trouxe aqui, gente, olha, essa figura que vai representar justamente a estrutura de um fungo do zigomyceto, que também não tem corpo de frutificação, mas tem uma estrutura, olha aqui também essa imagem natural, ele tem uma estrutura característica para a formação de esporos. Acompanhe aqui mais uma vez na imagem do pão, a liberação de esporos, que faz parte do seu processo reprodutivo de esporulação. Nós iremos ver uma aula só para falar de reprodução do reino fungi. Essas duas imagens aqui é de um pão totalmente acobertado de fungos, é o que a gente conhece como bolo do pão, e também essas estruturas filamentosas aqui em uma cultura de laboratório que pertencem a fungos do grupo dos zigomycetos. Chegamos agora no grupo do ascomycetos e aqui sim nós teremos um fungo com uma estrutura reprodutiva de produção de esporos conhecidas como corpo de frutificação. Esse grupo, o seu corpo de frutificação, ele tem um formato meio característico. Como vocês podem observar comigo nessa imagem aqui, ele forma tipo uma estrutura aberta, tipo um saco, com a sua abertura voltada para cima. Aqui também nós temos a parte que está representando a formação dos seus esporos. É um fungo que gosta de ter como substrato no seu habitat troncos de árvores, pedaços de madeira e até mesmo o solo. Essa imagem aqui, gente, é de um fungo conhecido popularmente como trufa. Ele é utilizado na alimentação e é bem caro, viu? Agora, eu acho que você tá olhando para essa imagem pensando: ah, tia Ruiva, é esse fungo aí que eu conheço. Geralmente, a gente associa fungos a essa estrutura de cogumelo, gente. Agora, vocês vão saber que eles pertencem ao grupo dos basidiomycetos, que também tem o seu corpo de frutificação, conhecido como essa parte mais de cima, um chapéu, popularmente pode ser chamado de chapéu ou sombreiro, que é bem característico do cogumelo, e o seu esporo é conhecido como basidiocarpo. Agora que conhecemos um pouco dos 4 grupos, vamos entender os modos de vida e as importâncias dele. Os fungos, gente, eles são bem característicos no modo de vida decompositor. Assim como as bactérias, os fungos ocupam o último lugar da cadeia alimentar. São os decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica, reciclando os nutrientes, devolvendo ao ambiente os nutrientes resultados dessa decomposição. Existem 2 tipos de associação mutualísticas conhecidas dentro do reino fungi. Um deles são as micorrizas, que é a associação de fungos com raízes de plantas, principalmente plantas leguminosas, aquelas que formam uma vagem como o feijão, a ervilha. É bem conhecido que elas façam associação mutualística com outros fungos, mas como a minha figura diz, 95% das plantas ela tem essa associação micorriza. Mas o que é que tem de benefício para que um fungo se associe com uma raiz? Gente, a raiz é de uma planta autotrófica que realiza um processo de fotossíntese e garante assim a sua energia. Assim como a raiz, ela está ali retirando do solo os nutrientes capazes de também fornecer energia para essa planta.
O fungo vai sim se alimentar, sem prejudicar. Vale salientar que uma relação mutualística, ambos que estão vivendo a relação são beneficiados e não prejudicados. Então, o fungo vai se alimentar de parte dessa produção autotrófica da planta. Em contrapartida, ele também vai ofertar nutrientes de seu processo de decomposição e também vai aumentar a superfície de absorção das raízes, fazendo com que aquelas raízes elas consigam absorver mais águas e nutrientes do solo. Os links é o segundo tipo de relação mutualística muito conhecido dentro desse reino. Dessa vez, os fungos, também conhecidos no grupo do Ascomycetus, realizarão uma associação com algas ou até cianobactérias. As mais conhecidas são justamente relacionadas com algas. Como a gente vê nessa estrutura aqui, olha, nós temos uma alga verde sendo envolvida pelas hifas do fungo. Através também dessas imagens, a gente consegue ter noção que eles preferem ambientes rochosos ou substratos de troncos de árvores. Vamos ver o que é que eles ganham. Mais uma vez, o fungo vai receber parte de sua alimentação através do processo fotossintético que as algas realizam, também tirando seus nutrientes disso. O fungo, num ambiente rochoso, por exemplo, ele consegue liberar um ácido que faz com que o substrato da rocha seja degradado e adaptado para que o líquen possa habitar ali. Isso nós costumamos ver links como exemplos de sucessão ecológica. Eles são pioneiros no processo de sucessão ecológica. Essa relação também o fungo vai oferecer proteção para a água que vai se relacionar com ele. Sim, existem fungos parasitas. Isso a gente já viu ali no exemplo dos Chytridiomycetes que estão ameaçando a vida dos anfíbios. Aqui, por exemplo, eu trouxe a imagem de um cafeiro, que vocês estão vendo algumas manchas alaranjadas, olha, bem visível que essa superfície foliar do cafeiro está com manchas alaranjadas que indicam a presença de um fungo parasita. Essa doença ficou conhecida como ferrugem do cafeiro e pode sim trazer um alto prejuízo para uma plantação de café. Para a espécie humana, nós temos sim, gente, fungos parasitas que causam doenças conhecidas como micoses, frieiras, cândidas, sapinhos e até a histoplasmose, que é uma infecção fúngica nos seus pulmões. Ok? Em relação ao sapinho da boca, essa infecção do fungo, pode ser conhecido como cândida, certo? Que cândida é o gênero desse fungo bem conhecido que causa sapinho na boca. Também já ouvimos falar da candidíase, que ataca a região genital, tanto masculina quanto feminina. Podem ocorrer sim dermatites na pele, como podemos ver, e esse fungo que vai parasitar a pele, ele vai se alimentar da queratina presente na nossa camada da pele. Falamos da importância ecológica do fungo em ser um decompositor e último nível da cadeia alimentar, mas o fungo também ele apresenta importâncias econômicas, como por exemplo, fungos são utilizados na fabricação de queijos, bem apreciados na culinária. Existem fungos que são utilizados como próprio alimento na nossa cultura culinária. A gente já tinha falado das trufas, que é um grupo faz parte do grupo dos Ascomycetus e são bem utilizados, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar dos champignons, que é bem colocado em algumas receitas. Mas tem que ter cuidado, gente, nem todos os fungos eles são listados como propícios para a alimentação humana. Trouxe aí uma imagem que tem alguns fungos e seus nomes mais conhecidos, nomes populares, que são conhecidos e autorizados para a alimentação humana, porque já viu que não causam nenhum prejuízo. Fungos são organismos fermentadores também, não só decompositores, eles também são fermentadores. Eles realizam fermentação alcoólica, liberando um álcool como etanol, fazendo com que esse processo seja utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas fermentadas, como o vinho e a cerveja. O cientista Alexander Fleming, conhecido mais como Fleming, como nós temos aí a imagem dele, em 1928 ele descobriu uma substância, a penicilina, retirada de um fungo que tem nome científico, o penicillium, né? O penicillium, que é o seu gênero. A partir dessa substância retirada do penicillium, ele fabricou um antibiótico. Esse é o mais conhecido dentro da história de utilização de fungos como produção de medicamentos. Agora eu separei algumas imagens em algumas espécies para a gente ter essa curiosidade de conhecer fungos bem perigosos para a saúde humana.
Esse, por exemplo, é do gênero Amanita e 50 gramas desse fungo aí pode matar uma pessoa de 68 quilos. Do gênero Amanita, nós temos esse daqui, o Amanita muscarina. Ele é um fungo que ficou muito conhecido. Naquele jogo do Mario, os meninos ou meninas que jogam videogame aí, vocês lembram que o Mario ele comia o cogumelo e ele crescia de tamanho. Esse relato de crescer de tamanho, essa sensação de crescer, foi relatado por pessoas que utilizaram esse fungo como forma de se drogar e tiveram sensações alucinógenas que diziam que eles se sentiam crescendo. Então, o Mario tem essa relação. Você que não sabia, fica aí essa curiosidade. A imagem de um fungo do gênero Psilocybe, né? Existem algumas espécies dele, que é totalmente alucinógeno e causa danos principalmente ao seu sistema nervoso, caso você venha a ingerir. Esse daqui já tem essa coloração púrpura, tanto que está no nome dele, né? O Claviceps purpurea é um fungo que tem uma substância extraída, a ergotamina, utilizada na fabricação de uma droga muito alucinógena, conhecida como LSD. Você pode também ingerir de forma acidental. Aí nós temos a imagem de um trigo, onde os grãos de trigo estão sendo contaminados por grão desse mesmo fungo. Outra coisa, gente, eu coloquei essa imagem aqui para te alertar. Isso aí não é um cogumelo um fungo tão alucinógeno, tão perigoso, mas ele é comum de ser encontrado na nossa alimentação, que é do gênero Rhizopus, que ele causa aquele bolor preto. A gente encontra às vezes na fruta ou até mesmo no pão. Então, não comam nada que você observe que possa identificar ali uma infecção fúngica, certo? Nosso próximo encontro, a gente vai falar da reprodução desses grupos. Beijo, tchau, tchau e até a próxima!